Olá, mulheres lindas que me acompanham aqui. Como é que vocês estão? Mulheres, hoje vamos passar um momentinho aqui tomando um cafezinho juntas e trocando uma ideia. Hoje eu quero falar aqui sobre o deserto. O deserto é aquela fase da vida que a gente passa e imagina que tá tudo perdido. É aquela fase da vida que a gente questiona muito Deus. É aquela fase da vida na qual a gente se sente abandonada. É aquela fase da vida que alguém de alguma forma nos rejeitou, que portas se fecharam, que alguma doença física se manifestou, que alguma calúnia contra você se levantou. É aquela fase da vida, do deserto, em que você cai em uma crise financeira, em que você cai em um momento de escassez. É aquela fase da vida em que você está passando por um fim de relacionamento. É aquela fase da vida em que você pode estar passando por um luto. E tudo isso que eu disse encaixa no luto. Mas tem aquele luto, o luto da morte, que eu acredito que de todas as dores, até então são as piores, né? Mulher, eu acredito que você possa sim estar passando por um deserto, devido a essas inúmeras coisas que eu citei aqui. Não é porque o meu deserto é financeiro, o da fulana é fim de relacionamento, o da Beltrana é uma porta que se fechou no trabalho. Isso não quer dizer que o meu deserto é mais seco, mais árduo que o seu, tá? Deserto são processos. Então, desertos são desertos para cada pessoa. Então, devemos respeitar o deserto de cada um. Mas eu quero falar sobre o que o deserto, o meu deserto, me ensinou. Quais foram as lições que eu aprendi no meu deserto, que de alguma forma me beneficiou. Hoje, com total certeza, eu posso dizer para você que o deserto, ele nada mais, nada menos é que preparação. Ele não é um ambiente de castigo, jamais. Jamais. O deserto, ele não é o ambiente de castigo. Então, no deserto, a gente questiona muito Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não sou eu a que te busca, não sou eu a que confia em ti, não sou eu a que faz tudo certo. Mas tem gente que não faz esse questionamento. Mas sempre que passamos pelo deserto, nós caímos naquela posição de questionamento com Deus. Muitos sobrevivem ao deserto. Muitas faz morada ao deserto. E é aí que tá o divisor de água de algumas e de outras. O porquê que o deserto não é um lugar de morada, ele é lugar de passagem. Porque se você para morar no deserto, você para de caminhar, você para de pensar no seu deserto, você não chega num oásis, né? Que todo mundo que tá no deserto caminha ali em busca de um oásis. Mas quando você mora no seu deserto, você entrega, você veste a camisa de derrota, de fracasso. Porque existe derrotas temporárias e existe o fracasso. O que é derrotas temporárias? As circunstâncias que a vida traz. Tem várias circunstâncias da vida. Tem as naturais, que a gente não pode lutar contra, que é o quê? Morte, um acidente que te acontece. Tem pessoas aí que perdem membros do corpo. Tem pessoa que tem uma empresa e vamos supor que chove, alaga a cidade dessa pessoa e aquela loja daquela pessoa vai por água abaixo. Então essa pessoa acorda rica e dorme pobre. São circunstâncias das leis naturais da vida. Coisas que a gente não controla. O tempo de Deus, a morte, as estações da natureza. Então, a gente vai passar por essas circunstâncias e cabe o quê? Cabe nós entender essas circunstâncias como circunstâncias que acontecem na vida que não está no meu controle de mudar. Tem circunstâncias que é a vida, é Deus. Porém, tem aquelas circunstâncias que acontecem na nossa vida que o controle está na nossa mão.
E cabe só nós mesmos nos tirar daquilo, mudar o nosso destino, mudar a maneira de como a gente olha que aquilo nos aconteceu. E quais são essas circunstâncias? Eu vou dar um exemplo, um fim de relacionamento. Digamos que o amor da sua vida, até então, chega em você, termina com você, ou então você descobre uma traição e o relacionamento de 15 anos que você criou expectativa que viria um casamento, uma família, se frustra, você se frustra. Mas se você parar pra pensar, acho que sofremos mais com nossas expectativas do que com o acontecido. Como assim? Você criou expectativa no relacionamento, você criou essa expectativa que a pessoa seria fiel, seria o amor da sua vida, que vocês teriam um filho junto, ia casar na igreja, viveu aqueles 15 anos alimentando essa expectativa e fazendo o quê? Ignorando os sinais, porque tudo é muito óbvio. Isso não quer dizer que é culpa sua, certo? Mas aí chega esse fim de relacionamento e o que você faz? Você se frustra. Pelo fato de quê? De ter sido rejeitada. Não é pelo fato de que não vai ter mais aquela relação. Não vai ter mais aquele relacionamento com aquela pessoa. Não. A frustração, ela vem com a rejeição. A rejeição deixa a gente ficar frustrado. Então, a gente começa a reviver o passado. E começa a cutucar onde eu errei. Teve um dia que eu respondi ele de uma forma grosseira. A culpa é minha. E quanto mais você alimenta aquilo, você só vai diminuindo. Você vai se distanciando de você. Você vai se anulando. Você vai negando a sua identidade. E isso vira aí uma bola de neve. Então, você cai num deserto e você alimenta tanto esse deserto. Você murmura, você questiona e não enxerga aquilo com outra maneira. Qual seria a outra maneira de enxergar isso? Ok, eu namorei, eu expliquei a expectativa, ele me traiu, terminou comigo. O que está na minha mão? Qual é o controle que está na minha mão disso? Aceitar e deixar ir. Você não tem o poder de mudar o caráter do outro. Você não tem o poder de mudar uma decisão do outro. Tudo que você forçar para acontecer, que não for leve, não é de Deus para sua vida. Então você tá negando as bênçãos de Deus que é para você. Por quê? A gente não tem que pelejar, a gente não tem que sofrer para ter amor, para ter consideração, para ter respeito. Tudo isso que vem de Deus vem leve, vem naturalmente. Então você se pega nesse deserto de um final de relacionamento e ao invés de você se vitimizar, buscar ser culpada, ou então cair naquele outro lado que você foi a santa, você sempre respeitou, olha o que ele fez comigo, ele me traiu, agora eu estou aqui, a minha vida está acabando, eu estou morrendo aos poucos porque ele fez isso comigo e é culpa dele. Agora eu não quero trabalhar, meu cabelo tá caindo, eu nem consigo comer. Porque é culpa dele, olha o que ele fez comigo. Não, mulher, sai desse posicionamento de vítima, pelo amor de Deus. Ser vítima, ninguém quer ficar perto de quem não vence. Ninguém quer escutar um perdedor. Ninguém. Vítimas não vencem. E qual é o controle que está em tuas mãos? O que cabe a mim mudar essa relação? Aceitar. Gastar a minha energia cuidando de mim, entendendo que nós somos livres. Ninguém é obrigado a nada, ninguém deve nada ao próximo. Se você é uma pessoa que respeita o próximo, parabéns pra você. Mas se alguém vem e te desrespeitou, isso diminui o seu respeito? Isso diminui o seu caráter? Não. Então, quando você tem a sua identidade muito clara de quem você é, você para de viver por rejeição, por migalhas e você começa a trazer isso a favor de você. Você transmuta essa energia para dentro, você começa a se desenvolver cada vez mais e mais e mais. E não é de início a gente quer mostrar para outra pessoa que a gente ficou bem, que a pessoa perdeu e tudo, mas não é para isso. Quando você gasta a sua energia
no seu crescimento pessoal, no seu desenvolvimento espiritual, quando você começa a viver por um propósito, quando você começa na maneira que cada vez mais que você investe em você, mais você se torna uma mulher de valor. E o que é uma mulher de valor? Não estou falando de preço. Não é ser uma mulher cara. Não é usar coisas caras, perfumes importados, bolsa importada, ter viagem. Porque a gente pode ter tudo isso e ainda assim ser vazia. Uma mulher de valor, ela é cheia de si. E como é ser cheia de si? Ela tem total certeza, ela tem princípios, ela sabe onde ela vai. Ela sabe de onde ela veio, o que ela está construindo, quais são os princípios, o que ela merece, o que ela não merece. E ela começa a viver caminhando nesses princípios. Ela não aceita menos do que ela merece. E isso vale para tudo. Amizade, relacionamento, na área familiar, no financeiro, no sucesso, no trabalho, no profissional, no ministério. Uma pessoa, uma mulher que sabe a identidade dela, quem ela é, o que ela busca, ela começa a não aceitar migalhas. E ela começa a preparar o seu próprio banquete. Então, quando no deserto você transmuta a sua energia para dentro de si, para se autodesenvolver, você avança, você descobre propósito, você tem conexão divina com Deus. Então, quando você tem essa conexão com Deus, Ele desperta em você o seu propósito. Ele te mostra como você é, da maneira que Ele te enxerga. Não que nós somos perfeitos, mas aos olhos de Deus, Deus não erra nas coisas que Ele faz. E se Ele te fez, você acha que Ele fez algo errado? Incapaz de ser amada? Uma pessoa incapaz de ter sucesso? Quando você tem essa conexão com Deus, você desperta a sua identidade nele. Sua identidade de origem, de herdeira, de filha amada. Ali você encontra o seu propósito. Ali você ouve a voz dele. E você é o que Deus diz que você é. Você não é o que o seu ex-namorado diz que você é. Você não é o que sua mãe narcisista diz que você é. Você não é o que sua melhor amiga invejosa diz que você é. Você não é o rótulo que o mundo te coloca. Você não é. Mas, quando você olha no espelho e fala, fica fazendo de vítima. Isso aconteceu por culpa minha. E, nada pra mim, eu consigo, nada dá certo. Você fica murmurando, você perde a sua bênção. O que acontece? A sua colheita, a sua prosperidade, o seu sucesso, ele começa a se distanciar de você. Então, o que eu quero te falar? No meu deserto eu aprendi que as rejeições que eu tive na vida foram várias. E a mais dolorida pra mim começou, na verdade, eu comecei sendo rejeitada pelo meu próprio pai. Por quê? A partir de um momento que um ser humano nega a cuidar dos filhos, sabe? Mas enfim, meu pai e minha mãe, eles eram casados e meu pai não buscava uma melhora de vida. A minha mãe cansou e divorciou, porque era impossível ter uma relação na que a minha mãe tinha, que ela era o provedor, enquanto meu pai ficava à toa. Eu não quero diminuir o meu pai aqui, mas é contando pra vocês. Meu pai bebia, batia na minha mãe, espancava. Com nós, ele nunca fez nada, ele cuidava, ele amava, ele ia pro bar, ele levava a gente, não faltava nada. Ensinou a gente a nadar, eu e minhas irmãs, ensinou a gente a pescar, sabe? O meu pai, mas ele se perdeu nos prazeres do mundo, sabe? Ele não conseguiu ser homem de sustentar uma família. E eu acredito que todo ser humano precisa do amor maternal, do amor paternal. Todo ser humano precisa do amor de pai e mãe. E não adianta. Uma mãe nunca vai conseguir dar um amor que um pai dá para um filho. E um pai nunca vai conseguir dar o amor que uma mãe. Então, a minha mãe sempre cuidou da gente. Nunca faltou. Sempre fez o que pôde. Mas ela nunca conseguiu ser o pai que fala, vem cá, minha garota, eu te protejo do mundo. O que fizeram com você na escola? Vamos lá.
sabe? Eu não tive isso. Então, cresci com essa rejeição, não sentia, não sabia que isso era uma dor, uma ferida. E passou. Quando eu tive adolescência, o primeiro menino que eu gostei, ele me humilhou em público, em praça pública. Tipo aqueles filmes, sabe? Que o popular da escola fica com a Betty a Feia. A Betty a Feia gosta dele, ele tem um sentimento na Betty a Feia, mas os amigos zoam. Então ele ficava comigo em off, gostava. Um dia ele se declarou, me pediu em namoro. Mas perto dos outros ele me xingava, me batia, sabe? E aí o dia que ele me pediu em namoro, ele marcou de eu encontrar com ele na pracinha. Eu tinha menos que 15 anos. Eu era virgem na época. E eu fui toda e toda. Ele falou que a gente ia pra sorveteria, pra igreja junto, né? E chegou lá, tava ele e toda a galera dele, popular da escola. E eles começaram a rir de mim, falando assim: eu tava bêbado, você acreditou? Você é a mais feia da escola, eu nunca namoraria com você. Eu segurei o choro naquele dia e eu não chorei aquele choro. Aí, através de umas atividades de terapia que eu fiz esse ano, vamos dizer uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, a atividade me fez conectar nessa raiz dessa rejeição. E aqui, nessa casa que eu moro, eu chorei aquele choro que eu segurei por 20 anos. E ali, eu tive um entendimento de muitas coisas que eu passei. Eu sempre buscava diminuir para caber em um lugar onde acabava em rejeição. E é muito bizarro isso, porque aquilo que mais te fere é o que mais te atrai. Por isso que a gente tem que se curar. Por isso que a gente tem que ativar a nossa identidade de origem, porque não foi isso que Deus fez. Deus nos fez e disse: você é minha filha amada. Em você não tem defeito algum. Você é bela, minha querida. Aí vem o primeiro homem que deve nos escolher e amar, nos abandona, que é o pai. O primeiro amor de mulher, de menina para menino, te rejeita. E aí passou tempos, eu tive bons relacionamentos, mas isso me trouxe uma série de vícios. A falta, o excesso é falta. Então eu busquei ir para rave, usar drogas, sabe? Eu estava acabando com a minha vida, mas eu não entendia que tinha um grito de socorro dentro de mim, precisando da minha atenção, do meu acolhimento. E aí eu casei. Eu falo casei, mas não foi um casamento. Eu morei junto com o pai do meu filho. E a gente teve, eu acho que uns 3 anos de relacionamento. Eu engravidei logo nos primeiros meses, porque eu não tive juízo nenhum. A gente quis, sabe, fazer isso. Ele chegou um dia que a relação já não dava mais e ele teve o posicionamento de terminar comigo. E ele disse algo que eu carreguei isso pra minha vida, que foi um divisor de águas na minha vida. Que foi: tá chorando por quê? Eu não quero mais. Aceita que dói menos. Eu lembro que naquele momento eu parei de chorar. Eu literalmente engoli o choro. E falei: eu acho que foi a coisa mais sincera que eu já ouvi na minha vida. Aceita que dói menos. E eu optei em aceitar. Eu fui embora. Eu peguei meu filho, minhas plantas e voltei para a casa da minha mãe. Ali eu passei por um período de deserto foi muito árduo e demorou porque eu murmurava no deserto. E eu buscava a minha piora, eu buscava ser a vítima. Então aquele deserto que eu acredito que era para ter passado rápido, porque quando eu acordei e saí dele foi tão rápido, demorou demais. Então eu digo que eu passei 2 anos no deserto, ao ponto de me drogar, ao ponto de pedir para Deus, por causa daquela rejeição, sabe, com o filho e tudo, para Deus me levar. E eu falava: se o Senhor não me levar, eu vou tirar minha vida e a do meu filho. Só que eu não tinha coragem. E eu implorava para ele me dar um propósito, para ele me dar um caminho, porque eu tava me sentindo inútil na vida. E eu falava: me leva, tô morando com a minha mãe, o que eu tô fazendo aqui? Mas, outro dia, através do Covid, eu peguei Covid e eu refleti, eu falei: eu não quero morrer. E eu fiz um propósito com Deus, falei: se eu não morrer nesse Covid, eu vou entregar minha vida pro Senhor. Eu vou descobrir o porquê que o Senhor me colocou aqui, porque não foi em vão. Deus jamais criou uma terra, um plano perfeito.
ser humanos perfeitos, imagem e semelhança dele, para simplesmente nascer e morrer aqui na Terra. Não faz sentido. Existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Eu não tinha muito entendimento da palavra de Deus, assim como não tenho, eu estudo diariamente. Mas eu pedi para ele que se ele me tirasse daquele leito da doença ali, eu ia achar um lugar onde eu pudesse saber dele. Alguma igreja, alguma religião. E assim foi, conheci minha igreja depois que eu sarei, nunca mais deixei de ir. E através da palavra, da Bíblia, tudo começou a mudar. Então tudo cooperou para o meu bem. E é exatamente aquilo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus. Então toda palavra que era ministrada ali na minha igreja, assim como era uma mentoria, era uma chave, era um divisor de águas para minha vida. E aí eu comecei a me posicionar, comecei a investir em conhecimento, eu comecei a comprar livros, eu comecei a comprar mentorias, e-book, eu comecei a investir meu dinheiro em buscar conhecimento, porque o do próprio Deus diz: o meu povo vai perecer por falta de conhecimento. O conhecimento é o melhor tesouro que a gente tem, porque ninguém tira ele de você. E ele te leva para níveis, para outros níveis. O conhecimento, ele te faz avançar. Você sabe chegar, você sabe sair das mesas, você sabe participar com cautela dos assuntos. Você começa a adquirir sabedoria quando você busca conhecimento e coloca em prática. E através desses conhecimentos que eu busquei, eu tomei posse de ser protagonista da minha vida. Nem foi fácil, tá? Ativar a minha identidade de origem, a identidade de herdeira, de filha amada de Deus. Isso aconteceu agora, recente, mas digamos que tem 3 anos que eu estou nesse desenvolvimento espiritual e pessoal. E assim, tem sido a melhor coisa que eu fiz. E aí eu aprendi a olhar o meu deserto como oportunidade, como não era castigo, era promoção. O deserto, ele é a oportunidade que eu posso avançar. Então, eu aprendi a ter uma dependência em Deus e confiar nele. Porque eu sei de onde ele me tirou. Jamais ele vai me tirar de um lugar ruim para me jogar em um pior. Por isso que é importante suportar o tempo necessário. Assim, na palavra dele em Eclesiastes 3, tem uma palavra lá que é: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu acontecer. Então tem um tempo da semente, do fruto, mas tem um tempo que não dá fruto. Tem um tempo que a folha cai, seca e novas vêm. Tudo é um tempo, tudo é processo. E nós só devemos aceitar. Então ali no meu deserto, eu aprendi que as rejeições não eram um abandono, mas era um convite a olhar para mim, a me acolher. As rejeições, ela não era um castigo. Não era porque eu não merecia atenção e amor do outro. Mas eu estava dando o meu melhor para o outro e não dava para mim mesmo. Eu estava dependente da companhia do outro e eu não estava feliz na minha própria companhia. E isso não é certo. Porque você tem que amar o próximo da maneira que você ama a ti mesmo. Então, se você não se ama, o seu amor no próximo, de alguma forma, ele é falso, ele não é verdadeiro. Como que você ama alguém mais do que você ama a si mesmo? E eu aprendi isso no meu deserto. Então, a vida, as circunstâncias me tiraram amizades, me tirou de mesas, me tirou de vícios. Eu me peguei sozinha. A minha mãe pediu para eu sair da casa dela, eu tive que me posicionar com o filho. Tudo, de repente, se virou contra mim. E eu me senti sozinha. Eu senti um processo solitário no começo. Mas, depois eu percebi que tinha algo a mais. Por não ter nenhum ruído externo, nenhuma voz, foi onde eu ouvia de Deus. E Deus começou a me mostrar o meu interior. Os meus medos, os meus traumas, as minhas fraquezas. Onde é que eu erro? Onde eu precisava melhorar? Me mostrou o meu ego. É muito dolorido.
mostrou a soberba, a mentira, o vitimismo. Então Deus me mostrou as coisas boas, mas também mostrou as ruins. E começou o processo de poda. Vamos podar, vamos cortar fora o que não faz parte mais. Porque vai nascer, vai florescer. A sua identidade de origem, minha filha, vai nascer. Então eu entrei numa guerra de identidade. Um dia eu fazia uma coisa, no outro eu fazia outra. Um dia eu me vestia de um jeito, no outro eu me vestia de outro. Um dia eu estava escutando uma música, no outro escutando outra. E tudo bem. E eu escutava assim: você é inconstante, você não sabe o que quer. Cada dia você faz uma coisa, começa uma coisa, abandona. Um dia você tá fitness, no outro você tá no Mac. Um dia você tá toda fina, no outro você tá com uma roupa vulgar. E daí eu não dava ouvido para essas vozes. Eu tava dando ouvido para a voz interior de Deus. Vai lá, minha filha. Você é livre. Descobre o que você gosta. Corre atrás do que vai te vibrar o seu coração. Então eu passei por uma imersão no ano passado de 3 dias. O dia inteiro. E ali eu despertei algo incrível em mim. Que, como se disse o Márcio Michele, as coisas têm que ser, ele fez assim, ó, leve. Tudo que você gasta a sua energia, tudo que você tem que performar, tudo que você tem que ficar olhando ali e copiando, não é você. Todo sim que você fala querendo dizer não, todo não que você fala querendo dizer sim, sabe? Isso tudo é falta de identidade. E aí eu comecei a ser eu. Trabalhar com o que eu gosto, me vestir da maneira que eu me sinto bem, ter hábitos que me fazem bem, sem medo de julgamento, sem crenças limitantes. Que eu não posso, isso não é pra você, você tá ostentando, você tá sendo soberba. Não. E graças ao meu bom Deus, graças às rejeições, graças ao deserto, à solidão, eu ativei a minha identidade de origem. E hoje eu caminho com uma paz no coração, independentemente das circunstâncias que a vida traz pra mim, independentemente dos não, das portas que se fecham, das rejeições, das pessoas que não conseguem ver o meu valor. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei pra onde eu estou indo e eu sei quem tá comigo. O braço forte que está comigo é Deus. Tudo que eu preciso já tem dentro de mim. Claro que a gente precisa de pessoas, mas a gente não precisa ser dependente de pessoas. O que mais que eu aprendi no meu deserto? Eu aprendi no meu deserto que Deus, Ele vai silenciar. Isso não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Isso não quer dizer que Ele não se importa com você. O silêncio de Deus é estratégico. É porque Ele nos observa. Ele não tem que estar nos respondendo o tempo todo. Ele não precisa nos responder o tempo todo. Às vezes o silêncio de Deus não é falta de resposta. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele te abandonou. O silêncio de Deus é treinamento. Deus, Ele nos observa. Deus, Ele quer fazer o melhor para nós. Mas precisamos ser protagonistas e não vítimas. Isso foi uma das melhores coisas que eu aprendi no meu deserto. Então a primeira foi: a rejeição das pessoas abre espaço para a aceitação de Deus. Segundo, o silêncio de Deus, Ele não é abandono, Ele é treinamento. Treinamento. Porque Deus, Ele é cauteloso. Deus, Ele não gosta que a gente murmura. O povo de Israel, os hebreus, lá no começo da história, Deus levantou Moisés para resgatar o povo da escravidão do Egito. E resgatou. Eles iam passar por um período de 40 dias pelo deserto. E mesmo passando pelo deserto, não faltava nada para eles. Eles tinham pão que caía diretamente do céu. De noite, como no deserto era muito frio, tinha uma coluna de fogo que aparecia para aquecer. De dia, o deserto é seco, é sol. Uma nuvem acompanhava esse povo, fazendo sombra para eles. Eles viveram o milagre de Deus no deserto, a provisão sobre o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta.
E sabe o que o povo fez? É muito triste porque a gente faz isso. O povo murmurou. O povo murmurou tanto, querendo voltar para a escravidão, onde eles comiam cebola, coisas que dava no chão, pepinos. Era escravizado, apanhava. E eles ficavam murmurando. Preferia estar lá nós comia cebola, lá a gente alimentava de pepino e tudo. Deus se irou com a murmuração. E a prosperidade que eles iam viver em 40 dias durou 40 anos. Essas pessoas que foram libertas da escravidão, elas morreram no deserto. Quem acessou a terra prometida, Canaã, foi quem nasceu no deserto, os filhos dessas pessoas. Ou seja, quando a gente passa pelo deserto, não confiando em Deus, só murmurando, olhando para trás, isso atrasa nós de viver o propósito. E nem todos que passam pelo deserto e murmura acessam a terra prometida. A maioria morre no deserto quando murmura. Então eu aprendi que no deserto não se murmura. Olha, confia em Deus e aprende. Por que eu estou passando o que eu estou passando? Algo precisa mudar. Foi um fim de relacionamento? Eu tenho que ser mais cautelosa nos meus relacionamentos. Foi uma morte? Isso não cabe a mim. Eu vou chorar o meu luto e eu vou sair daqui, porque eu perdi. Alguém partiu dessa vida, mas eu fiquei. Em mim existe sopro de vida. O meu espírito respira. Então eu preciso continuar a vida. Foi um trabalho que você foi demitido? Quantos outros trabalhos tem? Quando você acha que você não vai ser bom em lugar mais nenhum, você não vai. Agora, quando você se reconhece o seu talento, a sua excelência, você fala, ok, aceito esse fim desse ciclo e vou achar outro emprego em outro lugar. O que mais que a gente reclama no deserto? Quando você fica lá fazendo de vítima, você fica preso lá. Então o deserto ensina que Deus está te treinando, Ele não está te castigando. A melhor parte que eu aprendi no deserto é que o vazio da solidão, ele revela o seu verdadeiro valor. E quando você está só, você se analisa e você começa a falar, por que alguém me rejeitou se eu sou assim, se eu sou romântica? Eu tive um relacionamento que a pessoa me rejeitou pelo fato, segundo ele, que eu era muito emocionada. Eu visava as coisas muito rápido. E em termos de querer construir uma família, viajar juntos, ter filhos, sabe? Só que aquilo, de alguma forma, nunca me afetou. Eu falo que foi o melhor pé na bunda que eu já tomei. Porque tem pé na bunda que te joga direto pro chão, mas tem uns que te impulsiona pra frente. E eu falei, uau, eu visiono as coisas, eu sou visionária. Só que quando você vê uma rejeição com outros olhos, você vai se colocar no lugar de vítima, vai vestir a skin do rejeitado, emocionado, e vai achar que aquilo que é o seu valor, a sua qualidade, é o seu defeito. E isso quer dizer o quê? Você nega a sua identidade. Gente, é muito real. A solidão, ela revela o seu valor. Eu só descobri o meu valor e hoje eu sou uma mulher de valor porque eu passei pela solidão. Hoje eu já não vivo mais na solidão, porque é uma estação da vida. Hoje eu estou na solitude, onde eu amo a minha própria companhia. Eu me levo para passear, para jantar. Eu compro flores para mim. Eu compro perfumes. Eu arrumo para mim. Eu coloco lingerie para mim, sabe? E agora eu tô num fluxo onde as pessoas querem se aproximar. Tem homens interessantes querendo me conhecer, querendo ter um relacionamento. Mas eu não quero. Não é por maldade. Que agora eu tenho total certeza da minha identidade, de quem eu sou, do meu propósito, que eu não vou negociar os meus princípios. Eu estou me tornando a mulher mais interessante que eu conheço. E um homem, para me ter, ele vai ter que pagar o preço. Ainda hoje eu escutei uma história no qual eu adorei. E eu vou compartilhar com vocês. A história era sobre um Rolex. O Rolex mais barato é 100 mil reais. Você encontra um Rolex em uma feira? Em uma loja no calçadão? Para você encontrar um Rolex, você tem que ir na loja de um Rolex.
No lá tem vários segurança. Você não chega entrando de qualquer jeito, falando de qualquer forma, se vestindo. Você não entra lá assim. Porque lá dentro não é sobre preço, é sobre valores. Para alguém ter um Rolex, o mais barato, que é 100 mil reais, é qualquer um que pode ter esse Rolex? Não. Somente aquele que está disposto a pagar o preço. Então, não seja um Rolex na feirinha do Brás. Entende? Não seja uma mulher de valor no lugar errado. Seja uma mulher de valor no lugar certo. E aquele que vai te ter, ele vai estar disposto a pagar o preço, o valor que você tem. Hoje eu entendo sobre isso. Hoje eu caminho em paz na minha própria companhia. O cacto, ele resiste ao deserto. Me deu até vontade de chorar. Mas o cacto, ele resiste ao deserto porque ele armazena água para poder suportar os longos períodos que não chovem. Qual reflexão podemos tirar com o cacto? A grande reflexão é que o cacto, ele não luta contra o deserto, mas ele resiste em meio ao deserto e ainda consegue florescer lá, entende? Eu ainda tenho mais outra reflexão sobre o cacto. Não importa onde Deus nos planta. Se Deus nos colocou em ambientes, em situações difíceis, Ele sempre vai nos dar as ferramentas certas para resistir em meio ao ambiente, em meio ao caos. Assim como no deserto, o cacto resiste, sobrevive aos longos períodos sem chuva. Assim somos nós. É isso que o deserto nos ensina, a florescer. É no deserto que nós nos florescemos, mulher. Então seja como um cacto, porque ele não reclama do deserto. Ele não foge do sol. Ele não mendiga pela chuva. Ele simplesmente floresce onde ele foi plantado, entende? Seja como um cacto. Ele simplesmente floresce porque ele carrega dentro de si o que ele precisa para viver. Olha que reflexão maravilhosa. Nós somos como a natureza, porque o Criador é o mesmo. O mesmo processo que a natureza passa, os animais, as plantas, a natureza, nós passamos. E cada um com seu qual. E cada um tem dentro de si o que precisa para florescer, para resistir. Então, se você caminha num deserto, confiando no Deus, no teu Deus que te colocou naquele deserto, sem reclamar, aprendendo dia após dia, resistindo, florescendo, sem mendigar, sem implorar, somente confiando e agindo, você vai começar a olhar o seu deserto como a melhor estação da sua vida. É bizarro falar isso, né? Eu sei. Eu sei que é bizarro falar isso, mas de verdade, o deserto pode ser a sua melhor escola, a sua melhor estação, a sua oportunidade de descobrir o seu propósito, a sua promoção para você ativar a sua identidade de origem em Deus, de herdeira do reino, da terra, de governante, de filha amada, de mulher de valor. E eu vou encerrar esse vídeo com essa frase: mulher, não lute contra o ambiente em que você está. Aprenda a florescer nele, porque tudo que você precisa está dentro de você. Aprenda a sobreviver no seu deserto. Não morra nele. Não faça morada nele. Não desperdice a sua vida, a sua energia vital, o seu propósito no deserto. Eu espero que esse vídeo longo tenha falado, tenha conectado com mulheres que estão passando por um deserto e não sabem como sair bem disso.
Então eu quis compartilhar o meu deserto com você. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Eu sou como um cacto. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Me segue aqui no canal e venha fazer parte do meu exército de mulheres de alto valor, com uma mentalidade de alto valor. Mulheres que ativaram sua identidade de origem como herdeiras e filhas amadas de Deus. Gostou? Comenta aqui. Eu sou como um cacto. Só para eu ver que você assistiu esse vídeo inteiro. E muito obrigada se você assistiu até aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, saiba que o seu deserto tem um tempo determinado para acabar. Beijos!